Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. O jornalismo brasileiro teve como um dos grandes nomes o sergipano Joel Silveira. Correspondente de guerra pelos Diários Associados, teve uma longa carreira onde pôde colecionar grandes amigos. Este é o tema da nossa entrevista especial de hoje. O jornalista e escritor carioca Zé Wigvelder é um dos grandes nomes do jornalismo no país. Ele, que ao longo dos seus 59 anos de carreira, foi um dos fundadores da TV Manchete e grande amigo do jornalista Joel Silveira. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela participação no UNIT Prazer Notícias. É meu. Como foi conviver com o jornalista Joel Silveira? Olha, foi atípico, digamos assim, porque nós convivemos durante 15 anos, eu te falei atípico, porque, a rigor, eu era jovem e o Joel era mais velho. Então, ele devia ser meu chefe. Mas, por força da circunstância, eu é que era chefe da redação e o Joel, assim, entre aspas, seria subordinado, que nunca foi. Porque, na verdade, eu como chefe e o Joel como repórter e redator, era eu que assimilava as lições dele. Ou seja, o Joel que deveria ter sido chefe. Agora, tem um detalhe. O Joel jamais aceitaria ser chefe de nada. Ele gostava de ir para a rua, ele queria ser repórter, ele gostava de cavucar as coisas fora da mesa do trabalho. Inclusive, eu já tinha até um certo conluio com ele, nós trabalhamos juntos durante 15 anos. E o meu conluio com ele, cada vez que aparecia uma reportagem que tivesse que mandar alguém para fora do Rio, eu já pegava, o Joel ficava feliz, porque eu mandava o Joel. E assim, mandei o Joel para fazer muitas coisas pelo Brasil afora, percorreu o Brasil inteiro fazendo coisas. Mandei o Joel para o exterior, uma ou duas vezes, e fora o nosso convívio profissional, nós tínhamos um belíssimo convívio social também. Quer dizer, a gente já se via de segunda a sexta na redação e o sábado ou domingo eu estava na casa dele. E nós estreitamos assim, uma amizade muito forte, muito fraternal, e o Joel é padrinho dos meus 2 filhos. Quando o Joel veio trabalhar comigo, ele já era um nome consagrado. Eu estou te dizendo, por circunstâncias atípicas, eu era chefe da redação. Mas perto do Joel não era ninguém. O Joel era um grande nome e eu era um executivo de redação. E com o nosso convívio, com o trabalho do Joel na revista, aconteceu, por exemplo, eu me lembro que uma ocasião mandei o Joel para fazer uma reportagem em Israel. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Olha só como o Joel tinha sensibilidade para tirar as coisas. Ele entrou no supermercado em Jerusalém e viu a primeira-dama do país, a mulher do Begin, sozinha, a primeira-dama, sem escolta, sem segurança, sem nada, empurrando o carrinho e fazendo compra no supermercado. E o Joel saiu com a matéria, assim, a primeira-dama no supermercado. E foi uma matéria deliciosa. Quer dizer, ele tinha esse faro. Me lembro uma vez que Joel foi para fazer a romaria ao Padre Cícero, em Juazeiro. Eu te digo, duvido que um sociólogo tivesse analisado melhor aquela multidão lá no Juazeiro, melhor do que o Joel analisou. E realmente o texto dele, sabe o que é? O Joel tinha um pleno domínio de forma e de conteúdo. Então foram muitas histórias vividas por ele, contadas por ele? Muitas, muitas. Não, além do que o Joel tinha, assim, digamos, passe livre com os chamados figurões da República. Qualquer um que o Joel telefonasse era imediatamente atendido. E o senhor acha que ainda tem muito a ser descoberto do Joel através das obras literárias dele? Eu acho que, de certa maneira, nos últimos anos, a chamada nova geração de jornalistas ainda não sentou para avaliar o trabalho que o Joel deixou. De certa maneira, tem um reconhecimento muito grande, porque não me lembro o ano direito, acho que foi em 98, não sei direito. Ele escreveu um livro de memórias que recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, ainda há muito que ele escreveu, muito a ser pesquisado, e eu acho, inclusive, que ele está merecendo assim, uma grande biografia. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até segunda.